Vamos lá, gente, vamos pegar o rumo do nosso fio e vamos embora. Vamos embora por aqui falando do Borré voltando. A importância disso, especialmente, Vaguinha, depois da notícia de que o Ricardo Matias tinha se lesionado, estava machucado, fica de fora desse jogo. O Rodrigo Oliveira trouxe a seguinte informação: Rafael Borré treinou normalmente ontem e está perto de retornar ao time. A questão é: qual é a condição física dele? Quanto tempo teria para jogar, né? Pois então, ele ontem completou um mês da lesão que ele sofreu no jogo contra o Juventude. Dia 26 de abril, nesse lance aí, ó, que a gente tá vendo agora, um cruzamento para área que ele não conseguiu dominar, e aí ele puxou ali o posterior da coxa direita. Um mês. Puxa, agora eu não tô lembrado se o Inter informou o grau da lesão, mas com certeza não foi lesão grau 1. E com certeza não foi 3, então, lesão grau 2. Grau 2, 45 dias para te, no mínimo, recuperar. Obviamente que tem organismo que responde melhor. Fato do Borré. O Borré, em outras lesões, ele conseguiu recuperações mais rápidas, ano passado e neste ano. Mas eu não sei se ele tem condições para 90 minutos. Aí a questão é de conversa dele com o treinador, para saber o que é melhor. Começar com ele ou daqui a pouco ter a experiência dele na reta final do jogo. Eu acho que ele vai jogar. Por quê? Depois desse jogo, o Inter tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro e uma parada longa. Então esse jogo é uma espécie de decisão. E um jogador experiente, que foi contratado a peso de ouro, que ainda não deu uma resposta, se ele tá meia bomba, conversa com o treinador e pelo espírito dele, pelo profissional que é, vai pro jogo, começa jogando. Então eu tenho a expectativa de que ele seja titular contra o Bahia, mas para aguentar os 90 acho muito difícil. 90 minutos é mesmo quando é difícil, com 5 trocas, jogadores de frente é difícil jogar 90 minutos, né? Eu começo com ele, até porque o outro é o Luca. Não tem condição. O Luca, o que o Luca pode fazer? É trombar com o zagueiro ali, roubar uma bola, fazer um gol trombando, batendo. É o máximo que o Luca pode entregar. Então deixa o Luca, se precisar do Luca, no final. Como é que pode ser o jogo, o Inter precisando fazer gol, se o Inter estiver perdendo o jogo? E o Borré tem que sair nos últimos 20 minutos. Vai ser uma loucura. Todo mundo vai no ataque, bola pra área, aí o Luca pode fazer quase a mesma coisa que o Borré. Agora, num jogo, início de jogo, que o Inter, eu acho que o Inter tem que tentar ter um pouco mais a bola para tirar o volume do Bahia. O Borré é um centroavante que sai da área, que se associa ao Alan Patrick e também que põe um respeito, né? O Bahia é um time que se expõe bastante, é um time que ataca bastante, que os zagueiros saem jogando, que os zagueiros... Qual é a diferença? O Mingo vai sair jogando ou vai ter que... É o Borré ou é o Luca? Sabe? O Bahia vai ter mais coragem ainda de vir pro campo do Inter contra o Luca. Então, escala o Borré. Tu perdeu 3 centroavantes por lesão muscular no mesmo período. Isso é azar também, né? Porque por mais que a gente possa, de repente, debater a preparação física, não foi um ponta, um centroavante e um meia. Foram os 3 da mesma função. Então aí entra uma cota de azar também. Eu nem cobro o Inter de ter um outro centroavante no elenco, por exemplo. Já tem 2 caras. Tem o terceiro, que é o da seleção sub-20. Aí faltou sorte. Eu não iria com o Wesley, mesmo com as limitações do Luca. Qualidade do gol do... Olha o drible de corpo que o Borré dá no goleiro, ó. Ele dá um passo pra lá. Gente, o goleiro tá bem, né? Aqui pra gente. E o Carboneiro, ele teve uma lesão muscular, né? Ele desfalca o Inter desde o Grenal. Foi o jogo que ele já não atuou mais. Primeiro ele sentiu lá no Fortaleza. E aí, a partir de o Grenal, ele começou a desfalcar o Inter. Mas naquele jogo, naquela semana do jogo contra o Corinthians, havia uma expectativa em contar com ele. Só que ele voltou a sentir a lesão. Sim. Agravou a lesão. E aí, pra esse jogo aí, acho que o Carboneiro só pra... Julho, né? Só pra julho. Eu ia te perguntar, Munari, se daqui a pouco não poderia ser interessante, pelo estilo de jogo do Bahia, começar... Tu já disse que não. Eu tava te ouvindo. Mas será que não era uma boa, cara? Gustavo Prado e o Wesley para marcar essa saída de bola, um pouco mais de intensidade na saída de bola do Bahia, na marcação ali, para não deixar o Bahia jogar? Mas tu diz por dentro, sem o centroavante? Com o Wesley de centroavante. 3 volantes, cara, não... Assim, ó, ele jogou contra o Atlético Nacional de Medellín e contra o Nacional do Uruguai. E contra o Nacional funcionou, que é o último exemplo dele. Eu acho que ele vai com 3 volantes. Porque o Roger tem uma preocupação muito grande com essa marcação de saída de bola, de intensidade lá para pegar a saída do time adversário. Eu não sei
Então, eu tenho uma desconfiança, assim, daqui a pouco, se ele não vai com esses dois jogadores. Se ele não tiver o Borré pra começar, em vez de começar com o Luca. Mas aí muda a ideia aquela de jogar, de fazer o jogo direto, né? Porque daí tu não tem o cara pra segurar a bola lá na frente. Tem isso. Mas eu começaria com o Prado, o Wesley e o centroavante. O meu time, o time que eu escolheria um dos dois ali, Thiago Maia e Bruno Henrique, que é quase jogar a camisa pra cima, porque nenhum dos dois tá entregando. Escolheria um deles pra jogar com o Fernando, o Alan Patrick por dentro, Prado de um lado, o Wesley do outro e o centroavante. Se der o Borré, se não der o Luca. Mas dentro da ideia, se ele for ter 3 volantes mesmo, e aí a dúvida, não tem o Borré pra começar. Cara, eu sinceramente, aí eu acho que escolha, tu vai pensa assim, o Wesley por dentro, ele é menos que o Wesley por fora, tá? Mas o Prado aberto, ele te entrega mais que o Luca por dentro, né? Então assim, tu vai ter que escolher entre o Luca e o Prado, quem é que tem te dado resposta melhor? Se o Borré não tiver condições, né? Se o Borré não tiver condições. Eu não gosto muito da ideia do Wesley como centroavante, mas eu penso assim, que eu tenho muito pé atrás com o Luca, assim, eu acho que o Luca é um jogador que nem deveria estar mais no elenco do Inter, pelo tempo que ele já tá indo profissional, que ele não deu a resposta. Eu acho que nem deveria estar, mas enfim, é o centroavante que se tem. Assim, lembra no passado, Inter e Juventude, a eliminação no Gauchão, o Valência machuca em Caxias. O centroavante do Inter naquele jogo é o Luca. Mesma situação. Aí no intervalo tá 1-0 Juventude, o Valência entra, mas o Valência ficou no banco, não era nem pra entrar, se o Inter estivesse ganhando. O Valência tava de tênis. Tava de tênis. E aí o Valência tem que entrar e até participa do gol, não, se eu não me engano. Participa. E depois dá um passe pro Maurício, que o Maurício, antes de ser expulso, perde a chance da virada, que é uma jogada do Valência. Mas ali era uma situação que se o Inter faz 1-0 no primeiro tempo, o Valência não entraria. Era muito parecida. E o Luca não deu conta. Pois é, tem mais gente junto com o Munari aqui em relação à opinião sobre o Luca. Cláudia Marques. Luca não, pelo amor de Deus. Tobits manda o seguinte: Luca faz sentir saudades do alemão. Que mais que a gente tem de comentário da galera? Gislaine Matos. Borré com uma perna é melhor que o Luca. Gente, vocês estão na bronca mesmo, hein? Leonardo Semblano vai de Wesley, de 9, e entra Gustavo Prado. Essa é a opinião do Vaguinha. E o Leonardo concorda com ele. E o Gugu Colorado diz que o Valência vai fazer muita falta amanhã. Vão mandando os comentários de vocês sobre cada um dos assuntos que a gente vai falando por aqui. E eu vou repercutindo com a galera também na sequência, lendo os palpites de vocês. Olha só, bora falar um pouquinho sobre 3 volantes nesse esquema do técnico Roger Machado. A gente falou um pouquinho do ataque, repercutiu a situação do centroavante, já que o Borré pode ser que volte a ficar à disposição. Vamos saber do meio-campo? E a gente vai ouvir, inclusive, o Roger Machado quando foi perguntado se poderia ter um time mais defensivo nesses jogos aí para evitar levar gols cedo. Vamos ver. Acho que é um conjunto de fatores, né, todos eles relacionados, né, muito mais à questão emocional do começo do jogo do que propriamente estratégica, né? Então, talvez algo, né, se posicionar um pouco mais atrás. Para mim, eu não vejo isso, né, como uma solução, porque você traz o jogo para dentro do seu estádio, do seu campo. E aí, a decisão estratégica de Roger Machado é ir com um time com 3 volantes, um meio-campo mais povoado ou não? Eu acho que sim, mas muito mais do que assim a nomenclatura, né, os 3 volantes, para mim é a questão de o que tá jogando o cara que vai entrar no time. O que tá jogando o Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique não tá bem, gente. Então não é eu tô com o Munari. Pra mim, eu gostaria de ver o time com Gustavo Prado, Wesley e Borré. Mas muito mais porque o Bruno Henrique não tá me entregando. O Bruno Henrique não joga bem há muito tempo. Então, entre os dois, Bruno Henrique e Thiago Maia, eu ficaria com o Thiago Maia. Só que não vai ser, gente. Vai ser 3 volantes. Olha, tem grande chance de ser esse time aí, tá? Não é essa distribuição exatamente. Né, eu acho que vai ser o Thiago Maia na esquerda. O Fernando centralizado e Thiago Maia e Bruno. Aonde está o perigo do Bahia do ponto de vista das saídas pelo lado direito ou lado esquerdo? O principal jogador do Bahia é o Pulga, que joga pela esquerda. Não, o atacante, mas eu tô falando da saída de bola. Então, aí que tá, ele varia muito, o Ceni, porque tem uma possibilidade do Arias voltar. Se o Arias voltar,
Ele já faz com o Gilberto, mas com o Arias mais ainda. O Arias, esse passa todo o tempo. Aí o Cauí joga aberto na direita, inicia aberto, mas o Cauí vem pra dentro e gera o corredor pro Arias. E aí o Arias vai bater com o Bernabei. Eu acho que nesse cenário eu colocaria o Thiago Maia ali. Tem a possibilidade ontem... Igual ao jogo contra o Nacional. Ontem a gente gravou o mapa da Copa, participou com a gente o Matheus Barbaço, que é do canal Sou Mais Bahia. Recomendo, vai entrar às 16 horas no YouTube de GZH, porque a gente falou muito sobre a questão do Bahia, da SAF. Perguntei pra ele o que faz os conselheiros do Bahia hoje. Ele falou sobre isso. Às 16 horas no YouTube de GZH tava o Bertoncello e o Divério comigo. Conta pra gente. Não, veja, né? Eu quero os likes. Tu acha que eu vou ver? Fora do ar eu conto pra vocês o que fazem o Divério e o Matheus Barbaço. O Ademir, ele tava vindo do treino do Bahia, que foi na PUC, e o Ademir participou, tá? O Ademir viajou a Porto Alegre, tá voltando de lesão. Não entrou contra o Grêmio, pode jogar contra o Inter. Mas acho que não, o Ademir não começaria. Se o Ademir começasse, aí muda um pouco a dinâmica ofensiva do Bahia, porque o Ademir joga aberto, e aí ele segura o lateral direito, e o Juba, que é o lateral esquerdo, vira volante na fase ofensiva. O Bahia, na fase ofensiva, sempre se posiciona no 3-2-5. A tendência, sem Ademir, na fase ofensiva, ficam os dois zagueiros mais o Juba, aí Caio Alexandre e o Jean Lucas, e aí uma linha de 5 que tem o Gilberto na direita, Cauí, Everton Ribeiro por dentro, o Pulga aberto e o Lúcio ou o William José de centroavante. Eu acho que nesse cenário o Roger, se for jogar com 3 volantes, vai com o Thiago Maia na esquerda para ajudar nas subidas do Arias. E aí o Aguirre fica com esse combate com o Pulga, mas também tu tendo o Wesley para atacar esse espaço que o Juba vai deixar, que é em cima do Juba, né? Porque o Juba fica como terceiro zagueiro. Vai ser o jogo? Tu tem um espaço ali. Já vou dizer aqui. Agora me lembrei que é o Rogério sendo treinador, já me irritei. Toda essa coisa, toda essa onda, aí vão tentar sair jogando aos 3 minutos do primeiro tempo, o Inter rouba uma bola, gol do Inter, acabou o jogo. Obrigado. Toda essa onda aí. Me serve. Obrigado. Toda essa ondinha. Não, porque aí vai bater, porque aí o espelho, porque aí sai jogando, a bola dá na canela daquele zagueiro ruim do Bahia, gol do Bahia, gol do Inter, acabou. Vai ser isso. Amanhã a gente já prepara aí uma tela, um conteúdo especial sobre as vezes que o Ceni encarou o Inter. Então, se preparem, porque a gente vai trazer dados e estatísticas para vocês. Já me avisa pra eu não vir. Nossa produção. Por quê? Não, bota o Adams. Ué? Bota o Adams. O Adams não pode, que o horário tá no outro programa. Não bota sei, mas o Adams no jogo do Grêmio foi mais pé quente que tu na jornada. Eu tô pedindo, inclusive, porque eu descobri que o Grêmio perde por minha causa. E eu tô pedindo, já que tu dá sorte pro Inter e eu dou azar pro Grêmio. Eu tô pedindo pro Adas e pro Gordo Léo participarem de todas as jornadas. Eu acho que quando eu tendo a dar sorte para a dupla Grenal. Isso, Mas os teus vídeos, as tuas reações na jornada são maravilhosas. Aliás, a gente vai falar do Neymar depois, ficou fora da convocação. Ontem o Neymar tava num negócio da ESPN, da Disney. As nossas reações, como é que é? As tuas reações aos lances do Grêmio. Ei. O Neymar ontem tava reagindo ao jogo da NBA. O Neymar se presta a cada coisa, né? A ESPN tinha um segundo canal. Vamos deixar o Neymar pra daqui a pouquinho? Tinha um segundo canal na Disney, que obviamente eu não vi, né? Eu vi o jogo de basquete. Eu quero ver o jogo de basquete, eu não quero ver o Neymar reagindo. Mas tava o Neymar e uns parça sentados num sofá lá e reagiam ao jogo de basquete. Cara, o Neymar se presta a cada uma também. Eu sei que é muito dinheiro e tal, mas, né? Não é nem a final do troço. É. CCD, olha aqui pra mim. Tu é especial, tá? Tomou a chapuletada. Eu não te troco por ninguém, CCD. Ela tá querendo o Adas e o Gordo Léo aqui.